Amém. Graças a Deus. Vamos iniciar então hoje o capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vai abrindo a tua Bíblia aí. Capítulo 11. Nós vamos trabalhar do verso 1, que é como se fosse uma ligação ali, né? Paulo finaliza ali o capítulo 10 e inicia o capítulo 11 já. E vamos ir até o 16 hoje. Vai anotando aí, vai puxando as tuas anotações. Graças a Deus. Amém? Vamos começar a ler ali a partir do final do verso 1, capítulo 11. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Verso 4. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se é vergonhoso para a mulher tosquear-se ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça, porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Verso 8. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Amém. Graças a Deus. Então, um texto muito desafiador, um texto ali que traz muita menção a uma cultura que veio muito antes de Paulo, né? Era uma cultura ali que falava ali da mulher, do véu, que a mulher tinha que usar véu, que o homem não tinha que estar com a cabeça coberta, né? Alguns estudiosos até falavam, né, que essa questão de raspar a cabeça tinha um cunho ali público de pena quando a mulher era pega em adultério, né, quando era uma prostituta. Então, se remete a algo muito antes de Paulo. Mas a gente não vai se deter nessa questão aqui, que está falando do véu, que está falando de cobrir, não cobrir, de raspar a cabeça. A gente vai falar com relação, primeira questão que Paulo está trazendo aqui: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele referencia Cristo como uma referência, como alguém ali que ele olha e que ele precisa imitar. Ele está dizendo: agora eu vou falar para vocês e vocês lembrem disso. Olhem para mim e vejam que não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E sigam isso.
Tanto é que ele inicia já elogiando, dizendo: em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu transmiti a vocês. Então ele fala ali que os irmãos estão retendo o ensino que Paulo está trazendo. Ele está elogiando. Ele está dizendo: ó, lembrem dos meus caminhos, lembrem daquilo que eu falo. Se a gente voltar um pouquinho em 1 Coríntios, nessa mesma carta, lá no capítulo 4, no verso 17, ele fala o seguinte, quando ele envia Timóteo, né? Ele fala do ensino que ele traz para as igrejas. Então, Paulo sempre vem repetindo isso. É importante a gente lembrar aonde essa igreja está inserida, qual é a cidade, Corinto, ali, que era muito preponderante ali o paganismo, a questão da idolatria, a questão de outros deuses, da prostituição, aquela deusa da sexualidade, aquele deus ali que era uma referência com relação à homossexualidade. Então a gente vai estar conversando um pouco também hoje sobre a identidade do homem, a identidade da mulher, o corpo bem ajustado. Então já vão pensando nisso para a gente conseguir trabalhar esses versículos aqui. Para quem Paulo está escrevendo, o que ele quer dizer quando ele inicia dizendo que ele precisa que os irmãos vejam ele como imitadores, sejam imitadores dele. E agora, quando ele traz esse elogio, ele fala ali no verso 17 do capítulo 4. Por esta causa enviei, quando ele fala dos ministros de Cristo, lembram? Por essa causa eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Ó, meu filho amado e fiel no Senhor. Então ele já referencia o verso 1. Sejam meus imitadores. Ó, eu tenho um filho amado e fiel. Eu tenho alguém que é meu imitador. Eu tenho alguém que ouve aquilo que eu recebo de Deus, vê como eu ando, percebe o meu comportamento e segue como filho. Submissão de pai com filho. E a gente leu ali que Deus é o cabeça de Cristo. Então, o que a gente falou no início? Trazendo uma ordem. Então, a primeira coisa que Paulo traz aqui, ele traz aqui que há uma ordem no reino de Deus. Amém, irmãos? Há uma ordem no reino de Deus para nós como comunidade, como igreja de Cristo. E aí ele vem e discorre a identidade do homem, da mulher. Nós vamos falar um pouquinho também ali sobre essa união do homem e da mulher, casamento, essa uma só carne. Então, no verso 17 ele fala: por causa que eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino a cada igreja. E a gente tem falado isso. Estudo após estudo, Paulo sempre referencia. Isso eu já ensinei às igrejas. Isso eu venho falado, eu venho repetido às igrejas. Então eu quero que tu receba isso no teu coração. Nós temos ouvido algo que tem sido repetido cotidianamente. Por quê? Porque o discipulado, o andar do filho com o pai é uma caminhada de repetição. Então, que a gente possa clamar a Deus nessa noite e dizer: me dá um coração humilde, me dá um coração quebrantado diante da tua presença, para aquilo que eu venha estar ouvindo repetidamente, eu não venha estar desprezando porque eu já ouvi, pelo contrário, mas que isso venha ficar firmado no meu coração, porque vocês vão ser enviados como Timóteo. Amém, irmãos? A gente está sendo aspergido na cidade, nas casas, para quê? Para mostrar que nós estamos imitando a Cristo, para que a gente venha ser essa fonte de água viva para aqueles que têm sede, para que a gente venha ser esse pão para aqueles que têm fome. Deixa eu só mudar.
Eu fechei o áudio agora ou eu já estava fechado antes? Fechou um pouquinho. Ah, tá. Pois é, não sei como que eu fechei. Não, eu mudei só o meu layout aqui, porque aí eu não me distraio com os movimentos. Então, é isso que Paulo está trazendo. Então, ele referencia 1 Timóteo 4, 17. E aí ele discorre dizendo o quê? Ali no verso 2, a questão da retenção. Então, retenham isso. Não desprezem. Retenham essa palavra. Retenham essa repreensão. Retenham essa correção. Lembra que a gente já estudou aquela palavra que está lá em Romanos 12? Perdão, Hebreus. Hebreus 12, que fala da disciplina, que fala da relação do pai com o filho, que fala o porquê que a gente persevera para quê? Para a disciplina. E ele inicia falando, não despreze, não precisa abrir. Ele fala, filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Então ele diz, vai ter repetição. Então ele fala aqui, não desprezem. Continuem andando nos caminhos que vocês estão aprendendo a partir daquilo que eu tenho falado. Assim como eu sou imitador, sejam meus imitadores. Verso 3. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Aí eu queria que nós fôssemos lá para Efésios, no capítulo 5. Um pouquinho mais à frente. Aí ele trouxe então a questão de Deus ser o cabeça de Cristo ser o cabeça do homem, e a mulher o homem o cabeça da esposa e Deus a cabeça de Cristo. Então essa ordem. E aqui ele já traz a questão do lar, a questão da relação do homem e da mulher, do marido e da esposa. Ele já se refere a essa relação aqui, que eu quero que vocês se detenham não apenas na relação do marido com a mulher, mas sim de Cristo com a igreja e da igreja com Cristo. Amém, irmãos? Então, Efésios capítulo 5, verso 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. A gente falou de corpo antes, lembram? A gente falou dessa unidade, que a gente vai estar falando um pouquinho depois. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo a seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então aqui ele traz o quê? A continuação da ordem. Deus cabeça, Cristo cabeça do homem, o homem cabeça da mulher e a mulher sujeitada ao esposo. A questão de identidade, de posicionamento, de como a gente precisa andar nas nossas relações. Claro que a gente não fala apenas dos casados, mas a gente fala também daqueles que estão solteiros e que estão ali esperando. Tu vê, Paulo foi chamado ao celibato ali. Paulo não foi chamado a se unir, mas ele era unido com Cristo.
unido com a igreja. Então, até mesmo aqueles que estão solteiros e que estão almejando, já são casados, como a gente fala. Já começam nesse entendimento de casamento, que é o quê? Que é a relação profunda, que é os entranháveis afetos, no que diz respeito à responsabilidade de um para com o outro, da intimidade revelada de um para com o outro. Então, que a gente possa ter atenção aqui ao que Paulo está trazendo. E aí eu queria que nós fôssemos lá para Gênesis. Deixa eu achar aqui nas minhas anotações. Dois, 21, 24. Que fala da formação, que fala de como foi extraída, como foi ali criada a mulher, da onde ela saiu. Gênesis 2, do 21 ao 25, perdão, não ao 24. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se una à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Qual é a nossa dificuldade hoje com relação à nossa identidade, com relação ao nosso entendimento de casamento, de responsabilidade um para com o outro? Vem muito expressada naquilo que a gente leu antes ali, sobre a submissão, sobre como a mulher tem que andar, como o homem tem que amar a mulher, como ama a igreja, como a mulher tem que submeter como submete a Cristo. E aqui fala o quê? Que eles estavam nus e não se envergonhavam. Por que que a gente não consegue hoje se relacionar? Por que que a gente está com a nossa identidade hoje totalmente deturpada? Porque a gente não consegue entender qual é o nosso lugar, qual é a nossa posição, como é que a gente precisa andar como membro de um corpo, como membro de um só corpo. Claro que ali a gente falou de submissão, a gente falou de amor, mas aqui ele está trazendo o quê? A questão da intimidade, a questão daquilo que precisava ser revelado, a questão da nudez, a questão deles não se envergonharem. Hoje a gente não consegue ter relacionamentos mais profundos, hoje a gente não consegue entrar nesse lugar de intimidade. Por quê? Porque a gente tem vergonha de mostrar a nossa nudez, a gente tem vergonha de mostrar que a gente está errando, que a gente erra. Por que que a gente não consegue se submeter? Por que que a gente não consegue amar? Porque a gente anda com medo, anda disperso, anda distraído com aquilo que Deus está fazendo no nosso meio.
Então, quando ele fala, retenham, sejam meus imitadores, preste atenção agora, tem uma ordem a ser seguida para o reino de Deus que está sendo estabelecido nessa terra pela vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. As folhas que cobriram precisam ser tiradas. A gente precisa ser ousado para acessar esse lugar. A gente não tem que ter medo de errar. Quando a gente chega a ter medo de errar, é porque em algum momento o orgulho fez a gente pensar que a gente tinha condição de fazer alguma coisa certa. E aí a gente não admite que erra, quando na verdade a gente vai errar o tempo todo. Por isso que a gente não vai entrar no mérito ali daquela cultura que eu falei no início, dessa doutrina, não, a gente vai falar dessa ordem, a gente vai falar de submissão, a gente vai falar desse amor mútuo, desse corpo bem ajustado, que precisa estar se apresentando nu e sem vergonha daquilo que precisa ser revelado. Aleluia. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Aleluia. Vamos avançar para 1 Pedro. Capítulo 3. E continue nesse pensamento, continue vão andando comigo nesse entendimento, em cima daquele texto que Paulo está trazendo ali. Lembrando que no final ele já diz, a gente não discute sobre isso, a gente não vai se prender nisso. Quando a gente fala de casamento, a gente não fala só de homem e mulher. A gente fala do princípio da relação. Primeira Pedro, capítulo 3, verso 1. Igualmente vocês, esposas, antes ele falou ali dos deveres, né, dos exemplos, ele falou ali como é que tinha que ser os servos, com relação à obediência, com relação ao temor. Agora aqui no capítulo 3, verso 1, ele fala, igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, porque por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Vou repetir, me atrapalhei ali na leitura. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam de Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não
temendo perturbação alguma. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum no lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Então, o que ele fala aqui, quando fala dessas esposas, dessa submissão? Ele fala ali como se fosse a igreja do Senhor, a noiva do Senhor. Ele diz, presta atenção, se submetam, se sujeitem a Cristo, tenham o interior de vocês transformado. Homens, prestem atenção, vivam no lar, tenham essa atenção, nós homens, e não falo só homem em si, mas o ser humano, o homem, fala de discernimento, fala desse coração submetido. Antes a gente falou que tem que amar a esposa como ama a igreja. A gente perde o discernimento. Hoje, a gente anda muito voltado para a aparência. E hoje, se a gente for olhar o homem, ele está muito mais parecido com a mulher, e a mulher muito mais parecida com o homem. Se a gente for olhar a nossa sociedade hoje, a gente está totalmente fora daquilo que é proposto por Deus. O homem anda numa vaidade, o homem anda num lugar de aparência, de perfeccionismo, que tira ele desse lugar de discernimento, desse lugar de submissão ao Senhor, onde Cristo é o cabeça, ele sai da ordem. E a mulher também. A mulher sem esse entendimento de submissão ao seu esposo, como se fosse a Cristo ali, ela anda desenfreada. Ela sai fazendo as coisas e sai só aparentando uma imagem. E o seu interior não é transformado por essa água que a gente leu. Então aqui a gente precisa entender o que o Senhor está querendo falar conosco nessa noite. Entender qual é a nossa posição, qual é o nosso lugar. A gente clamar ao Senhor nessa noite e dizer, aonde é que eu estou falhando? Aonde é que eu estou me omitindo? Aonde é que eu estou aparentando ser uma coisa quando na verdade eu não sou? Aonde é que aparentemente eu demonstro ser um homem ali amável, quando na verdade eu não sou? Aonde aparentemente ali eu demonstro ser uma mulher submetida e na verdade eu não sou? No meu interior tá tudo embolado, tá tudo misturado. Nos ajuda, Senhor, nessa noite, a gente poder entender o princípio da relação contigo, da gente estar buscando a nossa identidade. E não só como um marido e mulher, como eu falei no início, mas como membro de um só corpo. Que não está pedindo uma uniformidade, mas está falando de unidade. Não está pedindo uma forma única, mas está falando de um mesmo pensamento. Como Paulo falou ali quando enviou Timóteo. Tem o mesmo modo de pensar. Aleluia. Vamos voltar ali então, 1 Coríntios 10. A gente
está finalizando. Verso 16. Mas se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas do Senhor. Quando ele fala ali da questão dessa cultura e dessa doutrina. E aí eu queria que nós fôssemos para finalizar, avançássemos um pouco, a gente vai estudar, mas eu queria que nós fôssemos ali em 1 Coríntios, avança um capítulo, vamos até o capítulo 12, a partir do verso 12. Que a gente falou o quê? De ordem. O reino de Deus tem uma ordem. A gente falou de identidade. A gente falou da deturpação, de como a gente não está entendendo quem a gente é. Qual é a nossa responsabilidade dentro desse casamento. Tiago, dentro desse princípio. por favor. Oi. Boa noite. Tiago, deixa eu tomar a liberdade assim, que eu tenho nessa família, né? Nessa mesa. Eu sei que eu tenho liberdade, como todos nós temos aqui. Mas claro, eu queria assim, fazer uma parte, né, nesse processo aqui, porque realmente é muito sério isso, né? Muito forte isso que está acontecendo conosco. Porque esse texto, né, irmãos, que o Tiago está trabalhando, é um texto muito desafiador. Como foi o texto de Romanos 7 que o Samuel trouxe no domingo no nosso culto. Muito desafiador, teologicamente. E aí eu quero louvar Deus, assim, né, por uma graça mesmo, tanto na vida do Samuel quanto na vida do Tiago, de poder trabalhar esse texto naquilo que eu creio, naquilo que eu acredito, porque esse texto aqui, ele é um texto que tu pode muito facilmente caminhar pelo ambiente aparente legal, querer falar da cabeça coberta pelo véu, da cabeça descoberta pelo véu, daquilo que eram costumes da época. Mas justamente essa igreja, ela estava sofrendo porque ela estava trabalhando em torno de costumes, mas ela sofria muito com algo que era muito evidente, que era imoralidade, que era um irmão botar outro irmão na justiça. Então, ainda que eles andassem dessa forma, eles estavam se perdendo ali dentro da liturgia deles. Eu acho que isso, Tiago, por isso que eu fiz questão aqui de pegar esses minutinhos aqui contigo, para a gente poder conversar sobre aquilo que a gente está aplicando hoje na nossa vida, porque é uma teologia aplicada. Porque essa questão litúrgica, essa questão aparente dos cultos, dos nossos rituais, é que, ao meu ver, nós conversamos muito sobre isso, né, com o Tiago, com o presbitério e com os irmãos, é o que hoje se depravou, se deturpou, se corrompeu na vida da igreja institucional. E é o que nós precisamos tentar manter na vida da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele, no final, e é por isso que eu fiz questão de entrar nesse momento, Tiago, ele diz ali, né, que olha, essas coisas, como é que ele fala ali? Essa questão, essas coisas, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então, ainda que nós possamos falar sobre essas coisas, a gente fala pelo princípio. Quais os princípios que estão sendo citados aqui e qual a orientação daqui a partir dessa ordem que o Tiago trouxe? São os princípios da autoridade, da submissão, porque, Tiago, tudo para mim, né, na minha cabeça, né, tá lá no início, ali, no versículo, bem no início ali, no versículo 3, quando ele diz assim, ó, ele fala, sejam meus imitadores, né, que ali é uma conexão, até uma finalização do capítulo anterior, do 10, né, uma finalização do 10, mas que, por uma questão de tradução, entra como o primeiro versículo do 11, Sim. mas seria como o final do 10.
né, como eu sou de Cristo. E aí depois ele diz, eu elogio vocês por se lembrar de mim e retém as tradições assim como eu transmiti a vocês. Então, olha só, ele fala das tradições. Eu transmiti algumas tradições para manter uma ordem e uma decência no meio de vocês. Mas aí no 3, para mim, é a chave. Ele diz, ó, quero, porém... Então, porém é o quê? Porém, essas tradições. Então, ele diz, eu quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Então, ele traz, e que é isso que tu falou, né, Tiago? Irmãos, essa ordem hierárquica da família em Deus. Então, é Deus, é Cristo, é o homem e a mulher, não no sentido depreciativo, Amém. nem pejorativo, mas no sentido de uma ordem natural, uma ordem de natureza. E aí é o nosso grande conflito, de poder entrar nessa ordem de natureza. E é aí que eu quero louvar a Deus, Tiago, pela tua vida, porque realmente eu não entendo que aqui seja a questão do véu, da cabeça coberta ou descoberta que está em jogo. Ou cortar o cabelo homem, ou cortar o cabelo da mulher, ou o cabelo comprido do homem. Não é isso que está em jogo, mas as especificidades de cada um. A especificidade do homem, a especificidade da mulher. A especificidade de Deus, a especificidade de Cristo, a especificidade de cada um de nós. Porque é isso que hoje está tomando uma uniformidade, como tu bem falou. Aí hoje nós vimos homens feminilizados, homens vaidosos, homens com comportamentos femininos, e vemos mulheres brutalizadas, mulheres agressivas, mulheres brutas no comportamento. E é isso que eu creio que Cristo veio organizar, ordenar de novo, né? Lá para o início da origem. Então, só isso, Tiago. Desculpa. Amém, pastor. Mas não, é isso aí. Me ardeu o coração aqui, né? Amém. Amém, graças a Deus. Muito bom. Deixa eu só abrir aqui. Graças a Deus, pastor, por essa contribuição aí, porque é assim que a gente tem que andar, irmãos. É assim que a gente precisa clamar a Deus para estar buscando esse coração mesmo, né? Esse coração que quer entender qual é o seu lugar, quer entender que parte do corpo quer entender que há uma unidade na igreja, não uma uniformidade. E aí eu queria finalizar ali em 1 Coríntios capítulo 12, depois que ele fala dos dons espirituais. Ele fala, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então aqui ele traz a unidade. Então o corpo não é um só membro, mas ele traz muitos membros. Ele traz membros com especificidades diferentes, mas que formam um só corpo. Então a pergunta que fica para nós: qual é o nosso lugar? Como é que a gente está se portando? Como é que a gente está se comportando nesse corpo? Dentro de todos esses princípios que a gente falou, que o pastor muito bem aqui salientou, a questão da ordem, da hierarquia, da autoridade, submissão. Como é que a gente está enxergando isso? Como é que a gente está discernindo os ambientes que a gente está andando?
os lugares que a gente está sendo lançado. Nos ajuda, Senhor, nessa noite, a gente poder entender que a gente é um membro de um corpo. Que antes nós somos homens e mulheres. Que há um Cristo, que há uma referência, que há um Deus, que é o cabeça de Cristo. Porque olha ali, Tiago, nesse mesmo capítulo que nós vamos entrar, que eu acho que a gente vai ainda gastar aqui pelo menos mais uma aula ou duas, mas olha só, a partir do versículo 27 do capítulo 12 que nós estamos estudando aí, irmãos, o que o Tiago trouxe agora nos estimulou aí a ler. Olha o que diz, que é isso que o Tiago está falando. A partir do versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Olha só essa questão da identidade individual ser bem estabelecida. Individualmente, a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, olha a ordem aparecendo aqui. Aqui, o problema é a nossa mentalidade, irmãos, que a nossa mentalidade é uma mentalidade escravagista, que essa ordem parece que um é melhor que o outro. Ô Espírito Santo, ô Espírito Santo de Deus, nos ajuda mesmo. Esse é o ponto do conceito das palavras que para nós se deturpou. Quando a gente ouve primeiro, segundo, terceiro, na nossa cabeça de império, que é império escravagista, a gente entra, não, que é primeiro é o melhor, é o mais capacitado, é o que vai mandar em todo mundo. Mas aqui está falando de uma ordem de natureza e não de uma ordem de poder. Então ele fala aqui, ó, a uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos. Por quê? Porque quem fundamentou, não é que é melhor que o outro. Apóstolo é o fundamento, é o cara que fundamenta, é o cara que é o visionário, é o cara que é o vanguardista do processo, que ele tem as ferramentas para abrir com facão estrada. Mas bota ele para edificar a cidade para ver se ele vai conseguir. Ele não consegue. Oh, Senhor. Aí ele diz assim, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas. Por quê? Porque a partir desse que abre o caminho tem aquela profecia, aquela palavra que volta a gente lá para aquilo que Deus já marcou. Em terceiro lugar, em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres, porque daí isso que abriu o caminho e que agora se firmou, agora tem que ensinar, agora tem que acompanhar, agora tem que orientar. Mestre, aí entra o mestre, depois operador de milagres, para isso ficar bem testificado, que acontece milagres para a gente poder continuar perseverando. Não, é isso mesmo, né? Testifica, olha só, é o Senhor mesmo fazendo. Depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar. Olha só a administração aqui, olha o planejamento aqui, olha a parte pragmática aqui acontecendo. Olha a parte estrutural aqui, como precisa ser feita, como não é só um ambiente de ausência de sentido e oração no monte. Tem a parte administrativa, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm dons de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelos os melhores dons. Então, quais são os nossos dons? Aonde que eu me enquadro nessa ordem? E aí nós somos auxiliados no corpo, na comunhão do Espírito, para descobrir a nossa individualidade. Amém, irmãos? Amém. Muito forte isso, irmão. Muito forte isso. Amém, Thiago. Obrigado. Graças a Deus, pastor. Amém. É mesmo. Muito forte mesmo, e que a gente possa agora ficar pensando sobre isso, e agora a gente vai abrir aí para mentoria. Pastor, sabe que você tem liberdade aí. Vamos junto aí, conforme os irmãos vão perguntando, vão acrescentando. Amém, irmãos?
Vamos ter um tempinho aí para vocês tomarem uma água, quem quiser tomar uma água, e depois a gente volta para a mentoria.